Raul Mikhail Ivanov. E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los e ver que temos magníficas luzes nesta peça. Vejo que vocês todos efetivamente purificaram o que devia ser purificado e que, agora, não há nada que se oponha para que a luz cresça cada vez mais. Então, eu lhes transmito todas minhas bênçãos e, para os que me conhecem, vocês sabem como procedo. Para os que não me conhecem, e bem, é muito simples, vocês vão descobrir muito rapidamente. Então, eu os amo, eu lhes transmito todo o meu amor e, é claro, eu os escuto. Questão: que significa sentir vibrações ao mesmo tempo ouvindo palavras como ressurreição, bem-vinda em você, e sentindo ao mesmo tempo sua presença? Então, cara amiga, de um modo geral, como disse, eu creio, o arcanjo Anael, não tem muito tempo, estamos cada vez mais próximos de sua consciência. Para muitos de vocês, isso começa a amplificar-se, a percepção vibratória consciente da nossa presença. E, entre vocês, muitos seres que seguiram os casamentos celestes ou que leem o que nós contamos, têm a capacidade, agora, bem real, de sentir nossa presença. Como isso acontece? Vocês sabem que ativaram, muitos de vocês, aqui, certo número de vibrações e de funções ligadas ao corpo de existência ou ao corpo de luz. Uma dessas funções essenciais é pô-los em comunicação e em adequação vibratória com seu próprio corpo de eternidade. Esse corpo de eternidade tem a particularidade, agora, de construir-se, de algum modo, diretamente pelas partículas adamantinas, ao nível de sua estrutura física. Isso dá percepções vibratórias, para muitos de vocês, cada vez mais sensíveis, cada vez mais perceptíveis e cada vez mais concretas e reais. Nesta construção, é claro, temos a possibilidade, os arcanjos, como alguns anciões, e para outros ainda, outras pessoas que não fazem parte de suas leituras, de aproximá-los vibratoriamente e fazê-los sentir nossa presença. Vocês devem compreender também que, quando estamos nos planos unificados da luz, não nos comunicamos com uma só pessoa, é claro. Nós temos a possibilidade de estabelecer, de maneira simultânea, um número incalculável de contatos vibratórios. É como se estivéssemos à cabeça de uma central telefônica e estabelecêssemos comunicações com vocês. Então, é claro, cada vez mais de vocês vão, ao mesmo tempo, sentir essas presenças, a minha como outras, que vêm, de algum modo, encorajá-los vibratoriamente, realmente, estabelecer um contato. Esse contato é real, não é um mental, é a estrita verdade. Seja um arcanjo, seja um dos anciões, uma das estrelas ou ainda outras entidades de luz que vêm dos mundos unificados. Esta comunicação vai se tornar, para muitos de vocês, cada vez mais evidente e cada vez mais consciente. Quer dizer que no início, isso pode manifestar-se à noite, nos momentos de meditação e, após, pode lhes cair acima assim, como vocês dizem, inesperadamente, de algum modo, porque a construção de seu corpo de existência, a reconstrução, se preferem, estabelece-se também pelo Antakarana, ou seja, a ponte de luz que os une à alma e ao espírito. Por conseguinte, o espírito manifesta-se a vocês e, no espírito, não há separação. Quer dizer que vocês vão ouvir cada vez mais coisas, ver também, é possível, mas o mais importante é ouvir e sentir os contatos. É exatamente, cara amiga, o que você viveu. Desde algum tempo, isso se manifestou, primeiro progressivamente, desde que o Sol foi liberado, desde que a Terra foi liberada ao nível do núcleo cristalino. As pontes de comunicação entre o Sol e a Terra são cada vez mais importantes e, portanto, vocês têm uma capacidade, cada vez mais real, de estabelecer comunicações conscientes e trocas vibratórias conscientes com os planos unificados. Eu os lembro também que os vegalianos estão cada vez mais presentes em sua atmosfera e que algumas embarcações-mãe, não a frota mariana, mas algumas embarcações-mãe dos mundos unificados, começam a aparecer em seus céus, é a estrita verdade. Questão: ver estrelas cadentes e sentir mãos sobre o corpo, a que isso corresponde? Então, caro amigo, retornamos ao mesmo gênero de processo. Vocês vão se aperceber, uns e outros, que, durante suas noites, terão também informações que lhes chegam sob a forma de sonhos. Há dois tipos de informações que chegam, que não são a tradução de sua polaridade, mas que são a realidade do que se produz, atualmente, neste planeta, em sua atmosfera e nesse sistema solar, que corresponde, primeiramente, à chegada da luz.
A chegada da luz, vocês podem ver de diferentes modos. Alguns já têm captado a grelha planeta, ou seja, a chegada desta luz extraordinária que, pouco a pouco, preenche todo o espaço. Outros verão partículas de luz que parecem como tocá-los. Efetivamente, é o crescimento da quantidade de partículas adamantinas que estão presentes na própria atmosfera da Terra. Outros, também, vão explorar a outra vertente, eu diria, não mais a vertente da borboleta, mas a vertente da lagarta. Então aí, que vai acontecer, naquele momento? Aqueles terão sonhos, geralmente, de tsunamis, sonhos de água, sonhos de fogo, sonhos de transformação da Terra. Tudo isso é efetivamente o que vocês captam, para além das nossas presenças, no que está acontecendo, real e concretamente, sobre esta Terra. E poder-se-ia tomar exemplos, entre vocês aqui, muito, muito numerosos. Portanto, o único significado final, é de lhes dar vislumbres da chegada da luz e das transformações que vive a Terra, mas também manifestar, de diferentes modos, os contatos que vocês estabelecem com os mundos unificados. Há alguns, é comigo. Outros serão visitados, eu diria, pelos vegalianos, que começam a trabalhar, esse já foi o caso no ano passado, ainda mais precisamente, em suas estruturas físicas. Vocês sabem, o mês de dezembro, eu disse que era um mês em que vocês viveriam períodos de purificação extremamente importantes. O arcanjo Uriel exprimiu-se sobre isso, era a passagem da garganta e a abertura da boca. Agora, os obstáculos, as resistências que estavam presentes em vocês, para aqueles que fizeram a escolha consciente do abandono à luz, inteiramente, colhe, em certa medida, os frutos deste abandono total à luz que se manifesta pelos contatos, pelas vibrações, cada vez mais físicas, e por percepções de momentos, cada vez mais intensos e longos, de passagem da unidade, ou seja, o momento em que a lagarta, de algum modo, toma consciência da realidade da borboleta, e sua consciência passa nessa borboleta. Então, alguns vão sentir um cansaço, outros, eles vão sentir um sentimento de expansão e de não mais estar aí. É necessário estar, como dizer, atento ao que vivem, porque é naqueles momentos que as partículas adamantinas, que obedecem a ciclos terrestres, mas também ciclos que lhes são próprios, a cada um de vocês, que vão aglomerar-se, aglutinar-se ao nível de suas estruturas, e é necessário aproveitar desses momentos. Então, há quem tenha a possibilidade de poder aproveitar sem estar no trabalho, em ocupações. Então estejam muito atentos, porque esses momentos são, de algum modo, momentos abençoados para vocês, para aproximá-los de sua eternidade. Os casamentos terrestres estão se vivendo. Para os que se têm, a par das coisas reais, vocês sabem que há irradiações que são emitidas também pela Terra. Agora, os raios das partículas adamantinas, os cientistas chamam-nos os raios gama. Os raios gama vinham do céu, mas vêm também, agora, da Terra, porque a Terra despertou e se junta aos mundos de luz. É a ascensão da Terra. Então, é claro, ao redor de vocês há sempre pessoas que vão dizer: vivo nada, portanto, nada acontece. E aquelas pessoas, até o fim, infelizmente, continuarão no nada acontece, porque vivem nada no interior delas mesmas. Assim que vocês começam a viver, no interior de vocês mesmos, os mecanismos de transmutação extremamente potentes que estão no trabalho hoje, é claro, vocês vão se tornar cada vez mais lúcidos sobre o que acontece sobre este mundo. Mas aqueles que estão adormecidos, até o último minuto não se darão conta estritamente de nada. Tudo é uma questão de atenção, de intenção e isso vocês sabem. Questão. Uma noite tive a visão do número 8 repetido 3 vezes, acompanhada de um estado de graça. Aquilo corresponde aqui. Cara amiga, através das perguntas que vocês fazem, uns e outros, vocês se apercebem que vivem coisas mesmo específicas, em relação a antes. Para muitos de vocês, há fenômenos, efetivamente, de luz, de regeneração, de transformação e de contatos que se produzem cada vez mais. Então o 8, repetido 3 vezes, 8 vezes 3, se sei contar, é 24, é a energia da luz unificada. É também 6 vezes 4, mas é 8, 8, 8, o 8 sendo ligado ao batismo e à transformação, ou à transfiguração, ou à ressurreição ou o renascimento, de seu corpo de eternidade. Juntamos o mesmo simbolismo que as questões feitas previamente sobre suas vivências noturnas.
Muitos de vocês, aliás, apercebem-se que as noites não são mais muito similares. Alguns dentre vocês têm muita dificuldade para encontrar um sono normal. Mas porque, quando a consciência unificada começa a chegar, o sono não tem mais o mesmo significado que quando vocês estão na 3D totalmente dissociada. Vocês começam, a maior parte de vocês começa, realmente, a passar na quinta dimensão. São os momentos em que vocês não estão mais presentes para esse mundo. São os momentos em que vocês se sentem desconectados. São os momentos em que vocês vivem contatos vibratórios ou contatos de comunicação com os planos unificados. Vejam, através das perguntas, vocês são cada vez mais numerosos a viver isso, porque não tínhamos esse gênero de pergunta anteriormente e é, efetivamente, um processo para muitos de vocês, mas não façam, de modo algum, uma generalização para todo o mundo, comum a todos. Mas é um processo que vai referir-se a cada vez mais seres despertos, que têm os chakras abertos, mas é perfeitamente normal. É o modo, para muitos de vocês, que terão que passar da consciência fragmentada à consciência unificada, até um dia em que poderão se tornar, inteiramente, borboleta. Ou sob a influência da luz e da onda galáctica, ou da irradiação solar e do segundo sol que chega, ou sob a influência da irradiação da Terra, ou ainda quando de processos diversos e variados que vão colorir a Terra e suas vidas, este ano. Eu insisto, ainda uma vez. O mais importante, no que vocês vivem, o dia como a noite, é vivê-lo, não é tirar um significado. O significado global, eu lhes dei. Então, após, lá tem outro que vai ver 999, é ainda outro simbolismo. Mas, o que é importante, é a vivência vibratória. Não é o significado ou a interpretação, porque é o mental que vai querer se prender a algo. O importante não é o significado. O importante é vivê-lo. Retenham efetivamente isso, é isso que é fundamental. Mas recordem-se, o essencial, hoje, não é unicamente o que é visto. O importante não são mesmo os ensinamentos. O importante é a sua vivência e a vibração do coração. Se não há vibração do coração no que vocês vivem ou no que seguem, é que vocês não estão no coração. É tão simples assim. Muitos seres humanos têm dificuldade para compreender que a única porta de saída é o coração, a vibração do coração. Quando falo de vibração do coração, é uma vibração real que gira, não é uma visão do espírito. É por isso que emprego a palavra, as bicicletas que giram, porque muito se perde na interpretação, nas técnicas, ao invés de viver a simplicidade do coração. O importante, como eu disse e como disse Cristo, julgar-se a árvore por seus frutos. Quais são os seus frutos? E, a cada vez que vocês vivem algo, a quem eu sirvo? Sirvo a luz unitária, Cristo, ou não? Resume-se nisso. O resto será sempre apenas construções. Então, as construções podem ser corretas ou falsas, mas isso não tem qualquer espécie de importância. O importante é o instante presente e sua vibração, sua capacidade para viver o coração, mas não o coração/pensamento, o coração vibratório. Todo o resto, eu diria, é supérfluo, é divertimento. Questão: o que fazer quando meditar com boca aberta provoca um excesso de salivação? Isso quer dizer que é demasiado gulosa. Salivação não é um jogo de palavras. Salivação, quando você absorve ou engole as partículas adamantinas, é porque há uma golodice da luz, como quando você vê algo que os faz salivar. Agora, o que vocês fazem com esta saliva nesses casos? Ou ela sai, ou vocês a absorvem. Cabe a você decidir. Mas é um processo normal. Da mesma maneira que dissemos que vocês podiam se nutrir de partículas adamantinas, vocês podem também se nutrir desta salivação que não é saliva. Aliás, se você prova esta saliva, você vai se aperceber que não é uma saliva habitual, ela é ligeiramente açucarada, porque que é ligada também às secreções do néctar sagrado que vaza de trás do palato. Portanto, é melhor engolir do que lançar, hein? Questão: tenho a impressão de ter errado a passagem da garganta, dado que sinto sempre cristalizações. Então já, efetivamente, o arcanjo Anael e o arcanjo Uriel haviam dito que a passagem da boca acompanhava-se ou de uma cristalização, ou de uma eliminação e que isso funcionava, em certa medida, ao contrário do processo normal. É normal, dado que há uma reversão.
Para muitos, aquilo se eliminou pelo corpo, ao nível do pescoço, ao nível da garganta, a nível infeccioso, a nível de um sintoma que é ligado ao chakra da garganta. Em contrapartida, uma cristalização, ela vai traduzir-se ao nível psicológico, mas não quer dizer que é errada. Isso quer dizer, simplesmente, que a luz põe na luz o que resta a superar. Então, se aquilo não foi vivido pela passagem da garganta e da boca, é posto na luz. Quer dizer que é visto, que é localizado. É suficiente simplesmente conectar-se, ainda mais, à luz e deixar estas cristalizações dissolver-se. O problema, por exemplo, para as emoções ou para o mental, é que isso quer dizer o quê? Quer dizer que ao nível da personalidade não totalmente transmutada, há ainda uma identificação da personalidade ao ego, às emoções e ao mental. Mas vocês não são essas emoções e esse mental. Aliás, você o percebe, dado que a forma como você fala, cara amiga, diz que você consegue vê-las claramente, mas o que vê, quer dizer que isso não faz mais parte de você. É tão simples assim, mesmo que está ainda aí, mas isso foi posto na luz. Quer dizer que surgiu sob forma cristalizada, mas cabe a você, agora, decidir não se identificar a isso, mas sim às suas vibrações e a vibração da existência, das partículas adamantinas. E, portanto, uma transferência de consciência, de um ponto a outro, é tão simples assim. Em contrapartida, se querem fazer como na 3D dissociada habitual, anterior à chegada da luz, vocês vão fazer o quê? Vão dizer: quero desembaraçar-me disso, mas vão reforçar as emoções ou o mental em relação ao que querem desembaraçar-se. Toda a dialética, eu diria, nesse nível, é ter confiança na luz e pedir à inteligência da luz que dissolva o que deve sê-lo. Mas não são vocês que agem, é a luz. Hoje, mais que jamais, toda situação em suas vidas, vocês vão fazer a aprendizagem durante este ano, desta capacidade, que vocês têm ou não, de se abandonarem totalmente à vontade da luz e não fazer mais atuar sua própria vontade pessoal. É aí que se vê se vocês são capazes, efetivamente, de eliminar tudo e receber a luz, inteiramente, que ocorrerá no momento do que foi chamado grelha planeta, ou antes, para outros, no momento das perturbações geofísicas. Mas isso, cabe a vocês, obviamente, uma vez iluminadas, deixar essas sombras dissolverem-se por si. Vocês não são essas sombras. É efetivamente por isso que se veem mais do que antes. Vocês não são nem suas emoções, nem seu mental, nem seus pensamentos. Vocês são a vibração do coração, da dimensão de eternidade. Todo o resto é uma ilusão. Portanto, enquanto estiverem identificados, de algum modo, a esta ilusão, vocês não podem viver, por episódios ou em totalidade, a consciência da borboleta. Mas é o que está se estabelecendo. Ninguém perdeu o que quer que seja. Simplesmente, quem, como vocês dizem, tem um pequeno atraso na ignição, não é? E outros que não chegam a passar a quinta, mas isso virá. Questão: como as pessoas atingidas da doença de Alzheimer vão viver esta transformação da luz? É muito diferente de acordo com cada caso, não há regra geral. Mas, de qualquer modo, vocês vão todos a lugares unificados. Portanto, de qualquer modo, que tenham Alzheimer ou que não queria a luz, vocês viverão, de todo modo a luz, porque não há outra alternativa, não é? Por conseguinte, ao limite, como isso acontecerá? Mas não há problema, porque a passagem de um estado a outro, vocês que são, como dizer, chamados, por Miguel, as sementes de estrelas, os ancoradores da luz, que irradiaram esta luz para o exterior, como dizia Maria, é necessário agora irradiar esta luz. Mas aqueles que recusam a luz ou os que não têm a consciência, porque a consciência está noutro lugar, como a doença de Alzheimer, o processo será o mesmo, porque vocês viverão todos a luz, que vocês queiram ou não. Agora, obviamente, de acordo com sua capacidade de soltar, de acordo com sua capacidade de abandono à luz, há algumas almas que recusam a luz por medo. Elas viverão, pelo retorno da luz, o mecanismo, mesmo transitório, do abandono à luz e farão, de qualquer modo, naquele momento, a escolha lúcida e consciente de permanecer nos mundos carbonados, reencarnando noutro lugar, ou juntar-se aos mundos unificados. Mas efetivamente, essa passagem, que é muito breve para alguns, não para todos, será vivida com uma noção de choque, como dizia Sri Aurobindo, maior ou menor, de acordo com o trabalho efetuado.
Mas, de qualquer maneira, qual importância? Porque, quando se fala de choque, aqui, uma vez que vocês estão do outro lado, há um mecanismo preciso que se chama, quando vocês reencarnam, o esquecimento. Vocês não se recordam das circunstâncias nas quais morreram numa vida passada, não é? Mas agora, é a liberação da matriz. Vocês vão sair deste universo falsificado, comprimido, transformado. Portanto, isso produzirá um parto, se querem, extremamente rápido, para outros, será um parto talvez mais difícil. Mas, de qualquer modo, todos darão à luz, isso é certo. Simplesmente, os mecanismos dessa passagem serão profundamente diferentes de acordo com a capacidade que vocês tiveram de soltar e de se abandonar à luz. Então, obviamente, aos que não creem na luz, dificilmente pode-se falar de abandono à luz, no primeiro tempo. Mas, durante o choque, alguns irão mais rapidamente que outros. Também, portanto, não se preocupem. Ocupem-se, e como digo sempre, de sua vibração. Porque é por sua vibração que vocês vão multiplicar e não por questionamentos. Como vai acontecer para isto ou aquilo? Quanto melhor acontecer para vocês, melhor será fácil para o conjunto da humanidade. Questão: haverá uma continuidade de humanidade sobre a Terra ascensionada? Mas a Terra ascensionada, a Terra que ascensiona, não está mais na mesma dimensão. A terceira dimensão será desprovida de vida, dado que a Terra não estará mais nesta dimensão. Se querem, é como se vocês olhassem, hoje, não sei, Saturno ou Júpiter ou Marte. A superfície lhes parece desprovida de vida, não há vestígios de vida. Entretanto, Marte morreu? Não. Há outros planos vibratórios. Portanto, a consciência da Terra e sua consciência transladarão, para alguns, nesta Terra nova ascensionada, e para outros, ela transladará ao nível de sua origem estelar ou de uma liberdade total do corpo de existência de ir flutuar onde quiser. Vocês não estarão mais prisioneiros em nenhuma parte. Portanto, dizer que haverá uma vida sobre a Terra. Sim, mas sobre a nova Terra, não sobre a antiga Terra e, no entanto, é a mesma Terra que se desembaraça de uma carcaça, de algum modo. A lagarta se torna borboleta, mas ela abandona o quê? A carcaça da lagarta. É a mesma coisa para a Terra e para vocês. Questão: um ser de luz, quando a ele se pergunta quem ele serve, ele tem obrigação de responder. Pode eventualmente mentir. Os demônios mentem sistematicamente. Eles vão dizer que servem a Cristo. Portanto, como você separa entre os que dizem verdade e os que mentem? Com o coração. E bem, aí está, você tem todas as respostas. Questão: o soltar pode se acompanhar de problemas de atenção na vida corrente. Como gerir isso quando se deve conduzir um automóvel? Cara amiga, progressivamente e à medida que você solta e que se abandona à luz, progressivamente, você passa na luz. Portanto, naqueles momentos, o mais simples é rolar no patinete, não é? E qual ideia de tomar um automóvel quando a consciência não está aí? Isso me parece lógico, não? O que você quer? Se você está no abandono à luz e vive problemas de transferência de consciência na existência, você não pode, ao mesmo tempo, conduzir ou decidir fazer uma atividade que requeira sua atenção e sua consciência fragmentada. E a luz, ela não vai conduzir o automóvel em seu lugar, embora, em alguns casos, ela possa evitar-lhe um acidente, mas não é necessário generalizar, não é? Ao volante, não é necessário fechar os olhos e dizer: deixo a luz conduzir. Você terá aborrecimentos aí. Compreendam efetivamente que a luz os chama cada vez mais, é exatamente o que vocês descrevem, uns e outros. Então, quando é à noite, é perfeito, vocês estão na cama, mas se estão fazendo outra coisa, o que vocês fazem? Continuam a outra coisa ou acolhem a luz? Cabe a vocês saber, e não venham me dizer que é mais importante fazer isto que a luz. Cabe a vocês saber o que é mais importante. Questão: os fatos históricos concernentes a Jesus são uma realidade ou não? Mas muitas coisas foram falsificadas. Cristo veio trazer, por seu sacrifício, a liberdade e a capacidade que vocês vivem, hoje, de realizar o estado crístico ou o estado que existe. Não há salvador exterior. Por mais que vocês orem a Cristo, se vocês mesmos não estão numa dimensão de coração, Cristo não virá salvá-los. É você que se salva sozinho, porque Cristo, Ele está dentro de vocês.
Partindo daí, todas as referências históricas, exceto, obviamente, caro amigo, se você tem a memória de sua vivência, naquele momento preciso, todo o resto, são apenas crenças e, como toda crença, não tem qualquer peso em relação à realidade vibratória. Vocês não definem sua realidade vibratória pela existência de uma crença ou outra. Que Jesus seja ressuscitado no terceiro dia, que terminou sua vida na Caxemira ou no Egito ou noutro lugar, qual importância aquilo tem sobre seu estado vibratório interior? Hoje, e cada vez mais, agora, insistirei sobre a utilidade de saber isto ou aquilo. Saber que Cristo ressuscitou, saber que ele foi crucificado pelos pulsos ou pelas mãos, vai alterar algo em seu estado interior? Toda a questão está aí. A resposta, obviamente, é não. Portanto, saber se Maria Madalena foi uma grande sacerdotisa, saber se Cristo teve realmente filhos, e ele teve, qual importância isso tem em relação à sua vibração? Isso vai aumentar as vibrações de seu coração, do sacro ou da cabeça? E bem, obviamente que não. Por conseguinte, será o mental que vai questionar, porque ele tem necessidade de definir sua realidade presente em relação a uma realidade histórica. Esta realidade histórica é, para cada um dos seres humanos presentes de Terra, apenas uma crença. Ou porque vocês leram nas escrituras sagradas, ou porque outras regras falaram-lhes, ou porque aquilo parece aceitável ao seu mental. Que Jesus tenha os olhos azuis ou castanhos, o que isso muda em seu estado interior? Nada. Hoje, é necessário verdadeiramente, pela agregação das partículas adamantinas, compreender que este gênero de questionamento não fará avançar, como vocês dizem, o Schmilblick objeto imaginário, não é. Apenas o coração é que faz avançar. Efetivamente, há frases codificadas que vocês chamam, que nós chamamos, as parábolas. Essas parábolas, elas são essenciais, porque são atemporais e nada tem a ver com o desenrolar histórico da vida de Cristo, não é? As parábolas são vibração. Mas a história de Cristo, e a história de suas escrituras, nossas escrituras, foram tão transformadas, que não tem qualquer sentido cavar referências no passado. Nós dissemos que a solução é vibratória e ela está no instante do que vocês vivem. Por conseguinte, enquanto consideram que há um Salvador exterior, vocês não estão em seu caminho. Em contrapartida, se consideram que Cristo representa um modelo vibratório o qual vocês devam imitar, dado que ele disse: "O que eu faço, vocês farão bem maior ainda, eu sou o caminho, a verdade e a vida", vocês não têm que seguir como um cãozinho. Vocês têm que se tornar ele. É assim que os místicos tanto se identificaram ao Cristo que tornaram-se Cristo. Assim como eu, em minha vida, identifiquei-me ao Sol, tornei-me o Sol e levei a vibração de Miguel. É o mesmo princípio, hoje, que vocês têm a viver. A identificação vibratória, para além da história, é fundamental, porque ela os põe na vibração, na ressonância e na verdade do que vocês vivem. É necessário que aceitem que, cada vez mais, o mental será seu pior inimigo, porque ele vai querer, sempre, afastá-los da vibração e que, sem vibração, vocês nada podem viver e que a única verdade é a vibração do coração ou a capacidade de acender as lareiras da cabeça, do coração e do sacrum. Todas as referências históricas, se querem, têm uma importância para o mental, mas não têm importância em relação ao que vocês têm a viver. A realidade, ela é vibratória. Quanto mais saírem da ilusão, mais vocês entrarão na vibração e na consciência nova. É esse processo que é fundamental, hoje. O resto são apenas interrogações que eu qualificaria, cada vez mais, de supérfluas, porque os afastam da vibração. Aqueles que vivem a vibração e que vivem essas passagens na consciência unificada, apreendem o alcance de minhas palavras, porque é para além das palavras. Ou vocês estão na vibração, ou vocês estão na ilusão. Cabe a você saber. Não temos mais perguntas, agradecemos. Então, caros amigos, fiquei muito contente por comungar com vocês. Vejo mesmo que, cada vez mais, efetivamente, a luz sobe e está cada vez mais presente. É isso que permite desagregar o que resta da matriz. É o que vocês observam por toda a parte na superfície da Terra. Que aqueles que têm ouvidos para ouvir e olhos para ver, olhem. Os outros nada ouvirão e nada verão e dirão que tudo está normal. Tudo está normal, sim, porque luz retorna.
Mas não há continuidade, há um fenômeno de descontinuidade que está se instalando sobre a Terra e ele será, cada dia que passa, cada semana que passa, cada vez mais evidente. E recordem-se de que não é amanhã, não é em 21 de dezembro de 2012, mas é agora, e tudo acontece agora. Quanto mais vocês estiverem centrados no agora, no seu presente, mais vocês viverão a luz. Não há outra alternativa. Aqui, o Croton-chefe transmite-lhes todo o seu amor e todas as suas bênçãos. Espero, certamente, até amanhã, eu creio. Eu lhes digo até muito em breve. Aos 3 Dimensões, 12 de fevereiro de 2011. Tradução para o português, Célia G. Mensagem atemporal.